Nós, na oficina, montamos, em 1967, a gente montou O Rei da Vela, do Oswald de Andrade. A gente não conhecia Oswaldo, ele não gostava que se chamassem ele de Oswald. E então nós chamávamos ele de Osvaldo, como ele gostava. Não que a gente tivesse conhecido ele pessoalmente, porque não conhecemos ele pessoalmente. Ele já tinha falecido. Quem nos deu a peça foi o Luiz Carlos Maciel, que conhecia a obra do Oswaldo. Essa peça, O Rei da Vela, o Oswaldo escreveu em torno de 1930. Claro, ele fez parte do movimento modernista de 22, aquela coisa toda. E o texto traz essa modernidade. Por incrível que pareça, a gente montou 30 e tantos anos depois da peça ter sido escrita, quase 40 anos depois, uma peça inédita e com uma modernidade absoluta. E isso ficou comprovado aqui no Brasil. A gente montou a peça muito rapidamente. Normalmente, na oficina, a gente ensaiava em torno de 2, 3 meses, até mais às vezes, para montar o espetáculo, o nosso próximo espetáculo, porque a gente tinha uma noite que a gente apresentava e à tarde ensaiávamos outra, que viria em seguida, que era o nosso teatro de repertório. Mas alguma coisa bateu forte em nós com o Rei da Vela. A gente montou muito rápido. Foi muito incrível isso. Em 30 dias a gente estava com o texto pronto. E o cenário maravilhoso do Elia Schbauer, que foi a primeira montagem dele depois que ele voltou da Tchecoslováquia, que ele estudava lá, formou-se lá em cenografia. E a peça quando estreou e explodiu no Brasil. E criou-se, veio através do Rei da Vela, todos os movimentos, o tropicalismo, aquela coisa maravilhosa que aconteceu aqui no Brasil. E a gente também apresentou a peça em Nancy, no Festival de Nancy, na França. Só para. É incrível, porque o sucesso que o Rei da Vela fez em Nancy foi imenso. Tanto que os críticos, a Associação de Críticos Franceses, endossou a peça e produziu a nossa apresentação em Paris. Porque a gente não tinha condições de fazer uma coisa dessas. Mas eles produziram a nossa estreia em Paris, no Teatro Bervier, que foi outro escandaloso sucesso. Quer dizer, a linguagem do Oswaldo, que começa com os dadaístas, do movimento dadaísta italiano, francês, ficou claro e evidente a modernidade e o avanço teatral, da linguagem teatral do Oswaldo, a modernidade dele. Depois apresentamos também em Florença, no Teatro da Pérgola. Ali na Itália, então, foi outro absurdo sucesso. A gente teve que fazer entrevistas com a imprensa especiais, porque ninguém tinha imaginado um espetáculo daquele porte e com aquele estilo, esse estilo tropical. Então, o Oswaldo, através do Rei da Vela, fez esse grande movimento do Teatro Oficina, esse grande movimento no Brasil e que provocou e produziu o tropicalismo. E o que, a mim, pessoalmente, o que me impressionou muito conhecendo o Oswaldo, porque aí eu comecei a ler tudo dele, porque eu me apaixonei pelo Oswaldo. Ele passou a ser um pai para mim.
E era a visão antropofágica dele do mundo. Porque uma coisa é você comer por necessidade alimentar, que é o canibalismo. Mas a antropofagia, que é a ideia oswaldiana, que é a ideia de você comer o que vem de fora, engolir e vomitar uma nova linguagem, uma nova visão. Quer dizer, pegar o que vem de fora e modificar no nosso estilo e na visão brasileira, negro-indígena brasileira. E tanto que ele usa uma frase linda que hoje em dia é muito usada também: tupi or not tupi? Eis a questão. Ser ou não ser tupi? Eis a questão. O escritório do Abelardo é um escritório de protesto, né? Ele está ali para arrecadar o máximo de dinheiro possível, ou, ou se não for possível, ele vai prejudicar da melhor forma que puder todos os indivíduos que estão pedindo ajuda, né? Então, ele é usuário, né? Usurário. Ele comanda aquilo com um chicote na mão, tem uma jaula em cena, onde estão pessoas que não conseguem se recuperar, não conseguem pagar sua dívida. É um retrato de um Brasil em crise, de um Brasil repleto de inadimplentes. O palco giratório ele simboliza essa coisa passageira, né, que é a vida, né? A Terra está aí girando, ou você entra numa e ganha dinheiro e se posiciona socialmente, etc. Ou então você sucumbe a um capital, a a força bruta, a injustiça. É certamente injusto o sistema. É onde quase todos perdem e ele ganha. É isso. Para mim, o palco giratório tem esse símbolo de que tudo é passageiro e salve-se quem puder. O que se desenrola ali, o telão do Elias Bauer, ele fala sobre essa maravilha que é o Rio de Janeiro, que é o Brasil. O Brasil é uma espécie de resumo da ópera, né? Que é o Rio de Janeiro, né? Então tem praia, não são montanhas, né? São pedras de granito gigantescas, é o maciço da Tijuca, a floresta da Tijuca. É uma beleza sem igual, maravilhosa. Do boneco se erige um falos, né? Que é um canhão. Quer dizer, ou você nos dá, ou então nós vamos mirá-lo com os canhões, né? Nós temos canhões.